Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós rogamos a Ti agora, Pai, e pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, falar e ministrar os nossos corações, pois todos nós temos sede de Ti, ó Pai. Somos sedentos pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça. Ah, Deus poderoso, estenda as Suas mãos, ó Pai, para cada um de nós. Unja-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Entra nesta casa, abençoa toda essa casa, essa família, que seja abençoada com o Seu poder, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. E você fala amém. Oh, graças a Deus! Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Divino e Sagrado Espírito Santo. É o seu amigo de todos os dias, Jefferson Santos, e que alegria estar aqui, nesse devocional de fé. Como é bom andar com Deus. Você já prestou atenção? Como é maravilhoso andar na presença de Deus, seguir os passos de Jesus. Não tem um hino que é assim? Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. É lindo, Tudo que nós precisamos é seguir os passos de Jesus, estar na presença dele, e ali nós seremos guardados, protegidos no nome de Cristo Jesus. Você percebe que o povo de Israel, eles viveram num deserto, durante 40 anos. E ali, nesse período de tempo, o Senhor Deus foi, como diz o Salmo 91, foi a sombra deles. Não tinha nenhuma árvore lá. Não tinha nenhuma árvore lá, Mas o Senhor Deus foi a sombra deles. O Senhor Deus sempre estava ali, dando para aquele povo refrigério. De alguma forma, de uma forma milagrosa, o sol não fazia aquele povo perecer. E era para eles perecer. Então, quando nós estamos na presença de Deus, muitas coisas acontecem na nossa vida, coisas que o inimigo traz, que era para nós perecermos. Mas a presença de Deus, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege de uma forma sobrenatural. Não tem explicação. Não adianta eu querer trazer aqui para vocês palavra que não tem, é o próprio Deus. E nós devemos andar na presença de Deus. Que essa semana todos nós possamos habitar na presença dele, que todos nós possamos fazer morada nele. E eu tenho a certeza que Deus vai trazer essa semana o refrigério para a sua alma. Deus vai trazer o escape para o Senhor. Deus vai trazer o escape para a sua alma. Vamos fazer o seguinte: envie esse vídeo para o seu melhor amigo. Pastor, tem uma pessoa que eu amo de coração. Envie para esta pessoa agora e diga para ela: não tenha medo. Isso, escreve para ela aí na legenda. Vai lá agora. Não tenha medo. Escreve aí para você mesmo: eu não terei medo, não temerei, não vou confiar no Senhor, vou acreditar no Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo número 1, o versículo 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo é o de número 7, e diz assim, e vai abrindo aqui que eu vou abrir aqui também na minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui, Tessalonicenses, isso, 2 Timóteo, capítulo número 1. Eu tenho a certeza que Deus, ele vai ministrar aos nossos corações através dessa palavra, e a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu gravasse aqui nessa segunda-feira. Porque Deus não nos deu, 1 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não tenha medo, o medo não provém do Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que Ele nos deu um espírito de fortaleza. Fortaleza é algo resistente, é algo que resiste, é algo que fica firme. Não importa o que acontece, a fortaleza
ela permanece. O Salmo 125 fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se nós permitir o medo entrar dentro do nosso coração, nós não seremos essa fortaleza. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, ele habitará em nós, e nós teremos o poder, nós teremos a virtude, e vamos resistir qualquer que seja a ação do inimigo. Nós não vamos temer, nós vamos enfrentar. Há situações que é difícil, mas Deus nos deu esse espírito de fortaleza, para que nós possamos permanecer mediante as tempestades, mediante as adversidades. O inimigo, por outro lado, faz de tudo para você sentir o medo, porque às vezes a pessoa que sente medo ou que ela está com medo, ela não avança, ela não consegue avançar, ela fica travada ou ela recua pelo simples medo. Às vezes a pessoa não faz nada por medo. Não, meu irmão, confia em Deus, acredite no Senhor Deus. Isso aí não é uma coisa que Deus deu para você. Deus te deu um espírito de fortaleza, de força. Você tem que enfrentar o seu medo. Esta é a palavra. Você tem que enfrentar esses receios. Você tem que enfrentar essa preocupação. Estou explicando na igreja, né? A preocupação é a antecipação dos problemas, coisas que nem aconteceram, que talvez nem vai acontecer, talvez não, é ruim, não vai acontecer em nome de Jesus, mas a pessoa diz: eu estou preocupada, ela antecipa um fato e fica ali sofrendo, fica angustiado. Não, meu irmão, lança fora esse medo, lança fora essa incerteza. Deus está com você. Em Deuteronômio capítulo 33, o Moisés fala que Deus ele está nas alturas, nos lugares altos, mas muito acima das nuvens, mas que também ele está conosco, que a mão dele está como se fosse por debaixo de nós, como se estivesse nos sustentando. Então, mesmo Deus estando nas alturas, e eu acredito que é lá o lugar que ele deve estar, que ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas o que Moisés está dizendo para nós? Que eu, você, nós não estamos sozinhos, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que enfrentar os meus medos, eu tenho que enfrentar, você deve enfrentar. Eu não sei qual é a área da sua vida ou por qual motivo você está com medo, mas Deus nessa programação está falando com você. Não tenha medo, Deus te deu um espírito de fortaleza. Mateus capítulo 14, olha, tem várias passagens que eu poderia ler aqui para exemplificar isso aqui, mas Deus falou muito ao meu coração aí em Mateus capítulo número 14, o versículo de número 20, e você vai entender por quê. Vamos lá, Mateus 14, o versículo 20. Cadê Mateus? Está aqui, Mateus 14, 20. Deixa eu pegar aqui, 14, verso 20. 14, versículo de número... O 20 não, vou pular, porque é muita coisa para nós ler. Eu vou pular, versículo de número 25. Para nós aqui, para nossa mensagem. Mas à quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmão, que tremendo. O nosso Senhor Jesus, ele fazia o impossível, ele acreditava, ele lançava fora o medo. Nós temos que lançar fora o medo para que o impossível venha acontecer. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, Jesus disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, falaremos para o monte: chega-te a ti e lança-te no mar, e nada nos será impossível. Aí o versículo número 26 diz assim: e os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se com medo, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então eles estavam com medo, eles estavam sentindo medo. Mas é interessante a gente parar aqui para fazer uma reflexão. Eles eram pescadores, e hoje nós observando os pescadores, eles vão para o alto mar, estão ali confiando em Deus, mas estão na mão de Deus.
né? Mas eles estão acostumados a lidar com a maré, com a correnteza, eles sabem como faz. Então, o que chama a atenção é que mesmo eles sendo profissionais e lidando com essas situações, um medo tomou conta. Não tem outra passagem que nós podemos pegar como referência, se foi só essa vez ou se aconteceu outras vezes. Mas o que eu entendo? Com a habilidade que eles tinham, talvez não era para eles sentir medo, mas o medo, o inimigo conseguiu colocar o medo, e em tudo houve uma falta de equilíbrio, desestabilizou tudo, né? Tudo que era para estar equilibrado ou sob o controle, mesmo na tempestade, tudo caiu por terra, tudo ficou ali distorcido. Toma cuidado, que o medo, infelizmente, tem essa virtude de desequilibrar tudo, de trazer o desequilíbrio, de desestabelecer aquilo que está estabelecido. Toma cuidado com isso. Então, com medo, eles se assustaram, eles ficaram com medo. Eles não conseguiram nem ao menos reconhecer o Senhor Jesus. Aí diz mais: e seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ao invés de orar, pedir ajuda a Deus, clamar ao Senhor, eles ficaram ali gritando. O que gritava a Bíblia não revela, mas eles estavam com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meu irmão, Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de fortaleza para resistir à tempestade, para resistir ao dia mau. Respondeu-lhe Pedro, e é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. Olha só, aqui um homem, ele começa a enfrentar o seu medo, porque eles estavam com medo. Até a chegada de Jesus, eles estavam ali sendo fadigados, sendo açoitados, né? E eles pensavam que eles iam desfalecer, eles pensavam que eles não iriam vencer aquela tempestade. Mas de repente, Jesus dá a palavra, né? Jesus viu a situação dele e falou: não tenha medo, sou eu, não temais. E aí o Pedro ouviu aquela mensagem de Jesus: opa, é Jesus! É Jesus, é Jesus, ai meu Deus do céu, é Jesus, o Jesus, ele faz o impossível. Pedro começou a pensar, na mente dele, na cabeça dele: peraí, mas se é o Senhor? Pedro andava com Jesus, sabia que Jesus estava fazendo milagres sobrenaturais, então manda eu ter contigo por sobre as águas. Mas tem um detalhe: o Pedro também fazia parte da estatística daquele que sentia medo, daqueles que sentiam medo, não é verdade? Só que para ele andar por sobre as águas, mesmo sendo Jesus, ele ia ter que enfrentar o seu próprio medo. Não tinha como ele andar por sobre as águas com medo, ele não sairia do barco. Meu irmão, você tem que enfrentar os seus medos. Jesus te dá a palavra, Jesus envia a palavra, mas você tem que descer do barco, você tem que enfrentar os seus medos. E o Pedro foi e enfrentou, ele agarrou-se naquela palavra, e Jesus confirma dizendo assim, e ele disse: vem! Então Jesus confirma a palavra: pode vir, Pedro. E descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. O Pedro venceu o medo dele, e algo impossível, como diz lá em Mateus 17:20, aconteceu. Se nós tiver fé em Deus, o impossível acontece. Mas você tem que confrontar o seu medo. Pastor, eu durmo com medo, acordo com medo, vou trabalhar com medo. Não pode, você tem que ter fé no Senhor Jesus. O Pedro foi e venceu o medo. Mas presta atenção, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. A Bíblia fala que o Pedro, lá em Lucas capítulo 22:32, a Bíblia diz que Jesus rogou, versículo 33, rogou pelo Pedro, para que a fé do Pedro não desfaleça. Jesus fez essa oração, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes
nós enfrentamos os nossos medos. Porém, os sentidos que nós temos, às vezes traz uma incerteza, traz uma dúvida no nosso coração. E voltamos a sentir medo novamente, o medo volta. Isso não era para acontecer, mas muitas pessoas desfaleceram. E ela, como Pedro, que enfrentou o medo, que antes eles não queriam sair daquele barco, achavam que era o fim deles, estavam desesperados. Mas quando ele recebeu uma palavra, ele se encorajou, ele enfrentou o medo, ele venceu, mas sendo dirigido pelos seus sentidos, pelo seu sentimento, ele começou a afundar novamente. Às vezes acontece, irmão. Às vezes uma pessoa que estava sendo abençoada, que estava avançando, que estava vencendo, uma família, um casamento, um pai, uma mãe que estava vivendo livre, volta a ter todas aquelas preocupações, fica antecipando coisas que não aconteceu, em nome de Jesus nem vão acontecer, e começa a afundar. Não deixe isso acontecer com você. Pastor, o que eu faço? Olha, você pode pedir ajuda para o seu pastor em oração, mas você tem que ver, olha se você não está desfalecendo. Volte a orar, volte a se colocar diante do Senhor, coloque a sua fé em ação, que Deus vai honrar você. O medo não tem que estar na sua cabeça, na sua mente, muito menos no seu espírito, no seu coração. O medo tem que estar debaixo dos seus pés. Jesus, ele superou o medo, ele venceu o medo, ele enfrentou a tempestade e caminhava por sobre as águas, porque ele venceu, ele rompeu essa barreira. Nós temos que romper também. O Pedro, ele venceu, mas de repente ele parou, e muita gente que é assim, ela vence, mas depois é guiado pelo sentido e volta a afundar. Olha o que diz o Salmo 110, versículo 1, é onde que o Senhor e a Senhora deve colocar o seu medo. Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor, o meu Senhor, assenta a minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, ou por debaixo dos seus pés. Então, antigamente, eles, para humilhar o inimigo, eles colocavam o inimigo debaixo dos seus pés. Era uma figura que eles faziam para humilhar o seu inimigo. Mas é o que o Senhor, o que a senhora tem que fazer. O medo não tem que estar aqui na minha cabeça, ou no meu coração, no meu espírito. Ai, pastor, não. O medo tem que estar debaixo dos seus pés. E quando você se assenta à direita de Deus, né, é um lugar de honra. A Bíblia diz que Jesus subiu e está à direita, à destra do Todo-Poderoso, é um lugar de honra. Quando nós estamos na presença de Deus, vivemos na presença de Deus, é uma honra para todos nós. E o que acontece? Deus nos dá força, Deus nos dá poder, virtude, para nós enfrentarmos os nossos medos. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus disse, venha, Jesus deu a ele a virtude, o poder, e ele deixou escorrer pelas mãos dele. Quando ele deixou de olhar para Jesus, deixou de crer na palavra de Jesus e passou a olhar para o vento, e com certeza ele achou que a tempestade era mais poderosa do que Deus, né? Figuramente falando, etc e tal. Não deixe isso acontecer. Vença o seu medo, enfrente os seus medos, não viva com medo. Jesus quer que você tenha fé nele. Segundo Timóteo 1,7, ele não nos deu um espírito de medo, ele nos deu um espírito de força, de poder. Provérbios 24:10, se te mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Essa semana Deus tem bênção para você, mas você tem que enfrentar os seus medos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, e nós queremos enfrentar os nossos medos, não queremos ser dominados por nenhum deles. Tem muita gente, meu Deus, que nunca fez nada com medo, não deu um passo para frente com medo, mas agora ela está orando, Senhor, e ela vai enfrentar esse medo, esse receio, e não vai afundar mais. Coloque seus olhos em Jesus,
ora a Deus, lê a Bíblia, Deus vai fortalecer você. Você vai receber a força, o poder e vai ser fortalecido em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levanto a minha voz e eu ordeno todo o mal, tudo aquilo que não presta, vai embora, saia o medo da cabeça deste homem. Ponha, meu irmão, agora em oração, num ato de fé, bata o seu pé e diga: todo medo está debaixo dos meus pés. Pastor, estou com medo no meu trabalho, na minha casa, estou com medo porque o meu filho... Não, meu irmão, põe debaixo dos seus pés, porque você está guardado, protegido por Deus, no nome de Cristo Jesus. Eu ordeno todo o mal, vou embora para nunca mais voltar. Pai, muito obrigado, nós confiamos em Ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você fala amém. Oh, glória a Deus. Olha, receba um abraço aqui do seu amigo de todos os dias. Muito obrigado pelo Senhor estar abrindo a porta da sua casa, e todos os dias nós juntos estamos orando, clamando a Deus, vencendo todos os medos no nome de Jesus. Tchau, povo de Deus.